Bom dia, oitavo ano. A nossa aula hoje é sobre máquinas elétricas, tá? Então, o que a gente pode entender de máquina elétrica? Então, máquinas elétricas ou máquina elétrica é aquela que vai transformar a energia elétrica em outra forma de energia. Como nós já falamos, nessa transformação de energia elétrica em outra forma de energia, a gente usa no nosso cotidiano, no dia a dia. Várias são as máquinas elétricas que a gente utiliza. Só relembrando, por exemplo, quando eu utilizo um liquidificador, estou fazendo uma transformação aí de energia, então é uma máquina elétrica. Uma chapinha, um secador de cabelo, né? Todos esses são exemplos de máquinas elétricas. Então, eles utilizam energia elétrica e transformam em outra forma de energia. Energia mecânica, né? Que é a energia do movimento, em calor ou qualquer outra forma de energia, tá certo? Dentro da nossa unidade agora, nós vamos falar de algumas espécies de máquinas elétricas, como motores elétricos, geradores e transformadores. Lembrando que esses dois primeiros, para funcionar, eles precisam de se movimentar, tá? Normalmente esse movimento é em forma de giro, de voltas, tá certo? E essas voltas elas vão acontecer, esse giro vai acontecer principalmente por quê? Porque nesses dispositivos, principalmente esses dois, motores elétricos e geradores, vai ter essa movimentação através do eletromagnetismo, tá? Que nós já estudamos aí, lá para trás, o eletromagnetismo, que é a capacidade de tornar um objeto que não é um ímã, né? Através da energia elétrica com as propriedades de um ímã, ok? Então, vamos falar primeiro de motores elétricos, né? Então, os motores elétricos, eles basicamente vão funcionar pela repulsão de dois ímãs. Esses dois ímãs, um é natural e o outro é um eletroímã, tá? Então, só para lembrar, o ímã natural é aquele que a gente encontra na natureza, que tem essa propriedade de atrair metais dele mesmo, né? Então, ele não foi induzido a fazer essa atração, né? Ele é um quesito desse ímã natural, é ter essa capacidade de atrair metais. E um eletroímã, que esse, ao contrário, vai ser manipulado pelo ser humano para ter a mesma capacidade de um ímã natural. Então, nos motores elétricos, o funcionamento básico vai ser pela repulsão de um ímã natural e um eletroímã. Tudo bem? Então, os motores elétricos, além do ímã natural, né, e do eletroímã, ele também vai ser constituído por uma fonte de energia, um enrolamento de fios e um apoio para esse enrolamento. Como assim, Carol? Então, na verdade, nós vamos precisar do ímã natural. O ímã natural, pela ação elétrica, da energia elétrica, que vai ter uma fonte de energia aí, né? Vai induzir esse enrolamento de fios a se tornar um eletroímã. Um vai repelir o outro e nessa repulsão vai fazer com que esse enrolamento gire e para ele girar ele vai ter um apoio. A gente pode ver isso aí na imagem da página 49 do livro de vocês, né? Mostrando aí as partes de um motor elétrico que foi feito utilizando objetos simples, como uma pilha elétrica, que é a fonte de energia, um ímã natural, né? Um fio aí, né, metálico, um enrolado de fios, que vai se tornar o eletroímã, e um suporte que liga a espira, que é esse enrolado de fios, à pilha.
A pilha transfere energia para a espira. A espira vai se tornar um eletroímã que vai ser atraída pelo ímã e vai fazer essa espira se movimentar. Essa espira se movimentando, ela vai girar, né? E vai transmitir o movimento do giro para um eixo que transmitirá uma roda. Então vamos pensar em um carro. O carro, ele precisa de uma fonte de energia. Já ouviu falar que carro tem bateria? Pois é, se a bateria do carro acaba, ele consegue ligar? Não consegue ligar. Então a bateria vai ser uma fonte de energia. E lá dentro do motor do carro, nós vamos ter essa espira que vai ser movimentada através do ímã e do eletroímã, vai transmitir esse movimento da espira para o eixo do carro transmite o movimento para a roda e o carro consegue se locomover. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer é que quando estiver tendo a interação do ímã com o eletroímã, a corrente de energia, ela tem que ser alternada. Ela não pode ser uma energia contínua, tá? Ela é uma energia alternada, ou seja, tem energia, não tem energia. Tem energia, não tem energia. Para fazer a espira e girar num movimento que não é contínuo, é alternado, tá certo? Tem um vídeo aí junto desse que tá escrito motores elétricos. Lá tem uma experiência Manual do Mundo, eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? É um canal no YouTube e eles têm um experimento mostrando como fazer em casa um motor elétrico, igual que vocês estão vendo aí no livro de vocês, exatamente desse jeito que vocês estão vendo aqui no livro de vocês. E aí, só que aqui no livro a gente tá vendo as imagens paradas, né? Lá vai mostrar direitinho. Então, o que ele vai também falar? Que essa corrente ela vai ser alternada porque uma parte do fio que vai estar ligada à energia, ele vai estar todo desencapado para poder correr a energia, né? O fio, se ele estiver todo protegido, não vai, mesmo em contato com a pilha, desculpa pessoal, não vai correr energia, não vai se movimentar, ele não vai poder transformar a espira no eletroímã. E o outro vai ter esse fio raspado só pela metade, exatamente, para chegar um momento, não ter corrente elétrica, né? Para fazer essa alternância nessa corrente, tá? Então, dentro do funcionamento dos motores elétricos, a corrente elétrica, ela é alternada. Em um momento eu tenho corrente elétrica, no outro eu não tenho, tá certo? Fazendo com que haja interação do ímã com o eletroímã. Quando vocês assistirem o vídeo, vocês vão entender melhor. Então, vocês podem até assistir o final dessa aula e depois assistir os vídeos, ou então interromper essa aula, assistir o vídeo que está marcado com motores elétricos, que aí vocês vão entender direitinho o que eu tô falando, tá certo? Então, agora nós vamos falar dos geradores elétricos, tá? Uma das características dos geradores elétricos é que eles vão funcionar de modo inverso dos motores elétricos. Nos motores elétricos, a gente viu que o quê? Que eu preciso que ele esteja ligado a uma fonte de energia elétrica para ele fazer com que a espira gire e ocorra movimento, não é isso? Então, os geradores elétricos vão fazer o inverso, o contrário. Então, ele primeiro tem que girar para depois provocar a corrente elétrica. Como assim? Então, vamos pensar na produção de energia elétrica. O motor elétrico, ele gasta energia elétrica para transformar ela em movimento, tá? Então, o motor lá do liquidificador, ele utiliza energia elétrica, faz a movimentação da espira lá dentro dele, que faz com que esse movimento das espiras
sejam levados aos movimentos lá das hélices do liquidificador e aquela hélice vai triturar o alimento que tiver ali dentro. No caso do gerador elétrico, eu vou ter que ter uma estrutura que vai girar também, mas por um outro tipo de energia que não vai ser a elétrica. Pode ser, por exemplo, a energia das águas, né? A energia dos ventos. E foi o que eu usei aí no slide, né? O exemplo vai ser a produção de energia elétrica, eólica ou hidroelétrica, que é a energia das águas. Então, a água ou o vento, eles vão ser responsáveis por fazerem os ímãs girarem, tá? O giro desses ímãs, ele vai acontecer dentro de um dínamo. E aí, quando esse dínamo se movimenta, vai ter a transformação de energia. A transformação de energia do movimento em uma energia elétrica, tá? Então, o movimento vai se transformar em energia elétrica, tá certo? O dínamo, ele também é muito utilizado em algumas bicicletas, que utilizando a força do seu corpo, né, a energia do seu corpo, você para pedalar a bicicleta, você tá gastando energia. Então, aquela energia que você gasta para a bicicleta se movimentar, para mexer com as rodas ali, né? Você põe o pé no pedal, faz força naquele pedal e aquele pedal gira aquela roda. Algumas bicicletas têm um dínamo que utiliza essa força do seu corpo, essa energia que você está gastando e faz girar os ímãs dentro desse dínamo e produz uma corrente elétrica que é transformada em luz, né? Essa corrente elétrica vai acionar uma lanterna na bicicleta e aí a bicicleta passa a ter luz por causa desse dínamo que tem algumas bicicletas, tá certo? Eu também coloquei aí junto dessa atividade, também do mesmo site lá, um outro experimento para vocês verem sobre transformadores elétricos, tá? Aliás, desculpa, transformadores não, geradores elétricos, tudo bem? Então, agora nós vamos falar dos transformadores elétricos. O que são transformadores elétricos? É uma estrutura, né, que vai ter como função a modificação da tensão elétrica de um circuito. Então, a gente mora em Porteirinha. Em Porteirinha, na nossa cidade, a tensão elétrica da energia que chega nas nossas casas é 110, não é isso? E a gente compra aparelhos que utilizam essa energia. Se você entrar aí no site de compra e for comprar uma geladeira, lá tem a opção 110 ou 220. Porque em alguns outros lugares a tensão da energia elétrica é 220, tá? Ô Carol, mas o meu carregador de celular eu consigo usar em Porteirinha, que é 110 volts a tensão, e consigo utilizar em Belo Horizonte, que é 220, ou lá na Bahia, que é 220, ou em qualquer capital brasileira, que é 220. Por quê? Porque no carregador do seu celular, ele é bivolt, ele já tem um transformador elétrico ali, que vai transformar essa função. Mas como é que isso funciona? Esses transformadores, ele é composto por dois enrolamentos de fios. Então, os fios, eles vão se enrolar em um núcleo de ferro, como vocês podem ver na página 50. E eu mostro aqui no outro slide. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho um núcleo, né? Eu tenho o meu núcleo de ferro e eu tenho enrolamento de fios, tá? Eu tenho um enrolamento de um lado que eu chamo primário e um enrolamento do outro lado que eu chamo de secundário. E cada enrolamento desse vai ter uma tensão. Ó o U de tensão aqui, ó. Tá? A letrinha U não representa tensão. Se eu tenho o enrolamento primário, eu vou ter uma tensão primária. Desculpa. Se eu tenho
o enrolamento primário, eu tenho também uma tensão primária. Se eu tenho um enrolamento secundário, eu vou ter uma tensão secundária. E que é isso aqui do lado? Isso aqui é o que você vê no poste de luz aí em algumas ruas. Não é em todo poste não, mas a gente sempre vê isso aí. Isso aí recebe o nome de transformador. O que acontece? A energia elétrica, quando ela viaja por longas distâncias, ela ocorre o efeito Joule. O que é o efeito Joule? É a perda dessa energia, né? A transformação dessa energia em calor e aí perda dessa tensão. Então, a transmissão de energia elétrica de um lugar para o outro, por exemplo, lá aonde teve a produção dela, né? Lá da usina hidrelétrica até chegar em Porteirinha está muito longe. Então, para que não ocorra o efeito Joule, para que a perda de energia seja menor possível, eles fazem essa transmissão em redes chamadas de alta tensão, tá? Essa alta tensão, ela é muito mais do que 110 ou 220, ela é muito mais alta. Então, quando essa energia chega, ela tem que ser transformada para a gente poder usar. Porque se eu pego um aparelho que ele foi feito para usar numa tensão de 110 volts, se eu coloco ele numa tomada de 220 ou se eu recebo uma energia muito maior do que essa, a hora que eu coloco ele na tomada ele vai queimar, né? É por isso que a gente precisa desses transformadores. Então essa energia chega na nossa cidade através dessas redes de alta tensão. Por quê? Porque essa rede de alta tensão, ela diminui as perdas de energia decorrente do efeito Joule, né? E aí, então, essa energia chega com essa alta tensão, passa pelo transformador e tem essa voltagem reduzida para a gente poder utilizar sem queimar os nossos aparelhos elétricos, tá? Então, é por isso que a gente tem aí vários postes da cidade com um aparelho bem parecido com esse aí, ou bem parecido com o que está na página 50 do livro de vocês, né? Então, tem toda uma estrutura metálica que, na verdade, aqui, ó, toda essa estrutura aqui, na verdade, tá protegendo essa estrutura aqui, tá? Que vai fazer a transformação dessa energia, tá certo? Como eu falei, vou repetir de novo. Um transformador, ele é composto por dois tipos de enrolamento. Ó, o fiozinho enrolado aqui e o fio enrolado aqui, tá? Então, eu tenho um enrolamento primário e um enrolamento secundário, tá certo? Eles são independentes, eles não estão ligados, tá? Só que eles estão enrolados de lados diferentes de um mesmo núcleo de ferro, tá bom? O primário vai ter um símbolozinho que a gente vai chamar de NP, que é número de voltas primárias, tá? E o secundário vai ser NS, número de voltas do secundário, tá certo? Então, enrolamento primário, P. Enrolamento secundário, S, tá certo? Esses enrolamentos, como a imagem mostra aí para vocês, eles têm que ter um número de voltas diferentes, tá? Eles têm um número de voltas diferentes exatamente para fazer essa transformação de energia, tá certo? Então, existe uma relação matemática que nós vamos fazer em relação aos transformadores elétricos. Então, essa relação matemática vai ser essa equaçãozinha que a gente está vendo aqui, ó. NP é igual ao P, aliás, NP dividido por NS é igual ao P dividido por
confundi tudo, né, gente? Mas vocês já me conhecem, eu sou assim mesmo. Vou falar novamente. NP dividido por NS é igual o P dividido por o S, tá? NP, número de voltas do enrolamento primário. NS, número de voltas do enrolamento secundário. O P, tensão do circuito primário. O S, tensão do circuito secundário. Então, o número de voltas do enrolamento primário dividido pelo número de voltas do enrolamento secundário vai ser igual à tensão do circuito primário dividida pela tensão do circuito secundário. Quando que eu vou precisar disso? Você vai precisar disso para resolver as questõezinhas aí dos exercícios de vocês, né? Na página 51, por exemplo, tem um exercício que está mostrando aí que vai utilizar essa equação, a questão 4, tá? Vai utilizar ela. Mas aí, junto com vocês aí, eu tô deixando também uma resolução de um exercício utilizando essa equação para vocês treinarem e fazerem o restante das atividades aí que eu vou estar passando para vocês, tá certo? Então, tudo bem, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Façam bons estudos. E já sabem, se tiver dúvida, só me mandar mensagem no WhatsApp, ok?